Pessoal, vamos falar sobre a resolução de questões agora relacionadas a definições. Então aí segundo dia da terceira semana. Eu classifico esse dia aqui, essas resoluções, algumas delas principalmente, como as questões mais chatas, mais ruins, vamos dizer assim, mais técnicas, vamos melhorar, para resolver de todas as resoluções da Lei 8666, ok? Mas fique tranquilo por alguns aspectos. O primeiro porque são questões que caem muito em concursos que tem por cargo aí engenheiros, certo? Então são cargos que têm afinidade com obras e serviços de engenharia, para auditores que também vão fazer o quê? Vão fazer auditoria nessas obras e serviços de engenharia. Então fica um pouco mais distante e mais difícil de cair no seu concurso. Mas eu estou colocando questões do básico ao avançado, certo? Porque quando você entende a questão avançada, a básica fica muito mais simples para você. Lembrando que algumas questões avançadas elas não estarão no seu edital, no seu concurso, perdão, na sua prova. Por quê? Porque o nível eu estou trazendo, como vocês já viram, tem questões aí que são cobradas, como já estou recorrentemente falando, são cobradas aí para cargos que exigem uma qualificação como um requisito para investidor no cargo, uma formação muito específica. E eu vou nessas formações específicas colher questões para trazer para nós. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, resolver as questões não só apenas uma vez, certo? De tempos em tempos. Nós estamos fazendo isso, estamos resgatando as questões, trazendo para a apostila novamente e resgatando nos nossos simulados. A partir de agora para frente, os nossos simulados eles vão começar a trazer uma exigência maior de vocês, certo? Para que isso? Para você estar muito bem preparado, como eu falei lá no início, lá quem escutou os vídeos, eu falando que você não ia somente passar, mas você ia passar e agora ia passar muito bem no seu concurso. Para acontecer isso, então agora nós vamos começar a trazer o simulado terceiro. Nós temos então já o simulado de diagnóstico, que é o simulado que avalia o que você sabe, e temos o simulado de revisão para avaliar o que você aprendeu, e agora o simulado de acompanhamento para manutenir o que você já tem aprendido, certo? Então vai começar a ver simulados, não toda semana, senão você vai se arrebentar também, mas de tempos em tempos vai ter um simulado. Esse simulado vai estar cobrando todas as questões, todas as matérias que já passaram, até chegar um ponto que você vai ter um simulado que vai estar praticamente uma prova inteira para você resolver, certo? Então quando você chegar na tua prova, não vai ser falta de resolução de questões aí o seu problema, ok? Então você vai ter com certeza aí uma eficiência muito grande quando você for fazer a tua prova. Dito isso, vamos para as questões. A primeira delas é falar que o projeto básico poderá ser dispensado, mesmo na hipótese de um órgão da administração pública desejar contratar um serviço de manutenção preventiva e corretiva de todas as instalações elétricas da edificação do seu órgão. Primeiramente, vamos fazer uma distinção aqui. A 10520 que nós vamos ver, que é de 2002, e a 86666, que é de 93. Aqui ele fala que é termo de referência. Aqui ele traz o que? Projeto básico. O que significa isso? São os mesmos instrumentos com nomenclaturas diferentes, mas vão ter os mesmos objetivos. Quais são? Veja, vamos colocar aqui um paralelo com o que você está estudando aí. Então sai a tua prova, teu concurso, lá vai estar quem? O teu edital, certo? Vai ter lá as vagas, vai ter as condições para você entrar, as provas discursivas, objetivas, pontuação, etc e tal. Aqui vai ter o que? O edital de quem?
do órgão, trazendo o que? As regras de participação da empresa no certame licitatório. Ok? Então, como que vão funcionar, quando vai ser a sessão pública, a que horas, qual o local, que mais? Além disso, vai colocar modelos de proposta a ser enviado, quais as documentações que vão precisar para ser habilitado. E lá embaixo vai ter quem? O anexo. Certo? Então o anexo vai ser quem? Ou o TR ou o projeto básico, vai depender da modalidade de licitação. Aqui a modalidade de licitação é o pregão presencial ou eletrônico, e aqui embaixo vai estar quem? Concorrência, convite, tomada de preço, leilão, concurso, ok? Então vão estar aqui essas modalidades. Então, projeto básico ele está se referindo a uma destas modalidades aqui, ok? Então aqui, o que eu vou colocar no meu projeto básico? Agora eu vou colocar quem? O meu objeto. O que eu quero comprar, contratar? O que mais que eu vou colocar? A justificativa. Por que eu preciso comprar? Qual é a necessidade de gastar um recurso com isso? O que mais que eu vou colocar? Eu vou colocar o orçamento que eu vou gastar, da onde eu vou tirar. Então eu vou ter que ter disponibilidade orçamentária, eu vou ter que ter autorização do ordenador de despesa, eu vou ter que ter o que mais? Eu vou ter que ter as obrigações da contratante e as obrigações da contratada. Eu vou ter aqui os prazos de entrega do material, os prazos que a administração vai ter de recebimento, os prazos de pagamento, as sanções, garantias, tudo relacionado a quem? Ao meu objeto. Então imagina, eu vou comprar um material de escritório. Como é que eu vou comprar um material de escritório se aqui dentro do meu TR, termo de referência, ou no meu projeto básico, vão estar especificados o meu material? Como é que eu vou poder dispensar? Então, não posso dispensar, ok? Então veja a regra, veja a lógica. Agora vamos para o que está previsto na lei. As licitações para execução de obras e para prestação de serviços obedecerão ao disposto nesse artigo, em particular a seguinte sequência. Primeiro, projeto básico. Então, se tem uma sequência, tenho que ter o projeto básico como item 1. E aí ele diz que a execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores. Então, precedeu ao projeto executivo quem? O projeto básico. Então o projeto básico ele não pode ser dispensado. No parágrafo 2º ele vai falar ainda sobre isso. Somente poderão ser licitados, então as obras e serviços somente poderão. Quando? Quando houver projeto básico. Ele tem que ser aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório. Então ele está dizendo aqui que o que ele é obrigatório, então não pode ser dispensado. Questão número 2. Obras e serviços somente poderão ser licitadas se dispuserem projeto básico aprovado por autoridade competente. Acabamos de ver, questão correta. Artigo 7, parágrafo 2º, somente poderão ser licitados quando houver projeto básico aprovado pela autoridade competente. Então é isso daí, aprovados pela autoridade competente. Legal. Questão 3. Critérios de sustentabilidade ambiental devem ser observados no processo licitatório. Sustentabilidade ambiental, a gente já viu bastante aí nos princípios, lá no artigo 3º. O que mais tem? Aqui no artigo 6º vai falar que o projeto básico é um conjunto de elementos necessários e suficientes. A gente já falou sobre ele.
tem estudos técnicos preliminares, vai ter nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, ou serviço objeto de licitação elaborado para base nas indicações de estudos técnicos preliminares, assegura a viabilidade técnica e o que mais? E adequado, então, conjunto de elementos necessários e suficientes, e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento. Então, o meu projeto básico vai estar sim preocupado com o impacto ambiental, então é um critério de sustentabilidade também, ok? Sustentabilidade ambiental, o item está correto. Em uma licitação é vedada a participação direta ou indireta de servidor da entidade, certo? Certo, a gente já viu isso daqui, que era o artigo 9º, perfeito? Então é vedado, então nós colocamos lá o exemplo, Câmara dos Deputados, então está aqui o servidor, está aqui o departamento. Eu não posso entrar numa licitação aqui porque eu estou no mesmo órgão, certo? Se eu tivesse lá no MPU, poderia participar aqui, em tese sim. Trouxemos aquela possibilidade lá, foi para consultor legislativo, a gente falou sobre que ao servidor, artigo 117 lá, lembra? Ao servidor é proibido exercer comércio, salvo na hipótese de cotista, acionista ou comanditário. Então tem a possibilidade dele ser o que? Um cotista numa empresa, tem pequenas parcelas dela, e essa empresa entrar numa licitação aqui. Então pode ocorrer? Pode. Então não poderá participar quem fez um projeto básico ou executivo. Então participou da elaboração do projeto básico executivo, seja pessoa física ou jurídica, seja com consórcios responsáveis aí, não podem entrar na licitação, e o servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante, então do mesmo órgão, não pode participar. Questão número 5, economia na execução, conservação e operação são requisitos que devem ser considerados tanto em projetos básicos quanto em projetos executivos de obras e serviços. Então é uma questão até de razoabilidade, né? Economizar a execução, eu vou ter economia de recursos. Conservação e operação é parte operacional ali, eu ter o que uma linha de produção, por exemplo, também vai estar afinada aí com a eficiência. Tá tranquilo? Vai estar previsto aí no artigo 12º, os projetos básicos e os projetos executivos serão considerados principalmente os seguintes requisitos. Aqui, economia de execução, conservação e operação. Então, além disso, vai ter outras coisas: segurança, funcionalidade e adequação ao interesse público, possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologias, matérias-primas existentes no local da execução, facilidade na execução e conservação e operação, sem prejuízo na durabilidade da obra, adoção de normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho, então eu tenho que pensar nisso, impacto ambiental também, ok? Então o item está correto, porque ele está pautado aí no inciso 3º, que economia na execução, conservação e operação devem estar presentes aí no meu projeto básico, então como requisitos. Questão número 6. São consideradas compras todas as aquisições remuneradas. Certo ou errado? Estou adquirindo, aquisição, remunerado, estou pagando, é uma compra? Sim. De bens e serviços, seja para fornecimento de uma vez ou fornecimento parcelado. Definição. Artigo 6º. Compra é toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Então, a questão está correta. Questão número 7. Coloquei aqui que é uma bola fora. Por que é uma bola fora? Porque ele vai falar sobre uma portaria do STJ que deve estabelecer critérios de preferência
para as propostas que impliquem maior economia de recursos naturais e a redução de emissão de gases de efeito estufa. O que diz a portaria? Artigo 6º. As especificações para aquisição de bens, contratação de serviços de obras do STJ deverão obedecer e conter critérios de sustentabilidade ambiental. E aqui embaixo ele vai falar o que? Deverão ser estabelecidos critérios de preferência. Chama atenção para você, aqui ó, critérios de preferência que impliquem maior economia de energia, de água e outros recursos naturais e redução de gases do efeito estufa. Então é o que a questão estava trazendo aí para uma questão exatamente do STJ. Então lá dentro tinha essa portaria que dispõe sobre as políticas de sustentabilidade do STJ e foi cobrado. Então não vai fazer o concurso para lá, não vai ser cobrado até hoje tal. Mas essa questão aí ela é boa para fortalecer esta questão aqui que eu coloquei o homem aqui no desespero quando o CESP colocou essa questão aí na bateria anterior. Quando ele colocou lá assim: a realização do procedimento licitatório visa garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e promover o desenvolvimento nacional. Sendo vedado, aqui ó, essa parte aqui ó, sendo vedado aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado aos licitantes, dar preferência a produtos de qualquer natureza, salvo quando for utilizado como critério de desempate. Aqui ele já trouxe, olha aí ó, deverão ser estabelecidos critérios de preferência, isso que não foi para desempate. Então por isso que essa questão aqui ela estava certa, mas com essa palhaçada aqui do CESP, beleza? Só para corroborar aí com a nossa situação que nós estávamos discutindo aí na aula passada. Vamos lá, não dá para brigar muito com esse examinador, vamos derrubar ele. Vamos lá, a licitação, vamos quebrar a banca. A licitação poderá ser realizada sem orçamento detalhado? Imagina se você fizer isso, a palhaçada que ia ser, desde que haja orçamento parcial. Tipo, a licitação pode ser feita aí meia boca, deve ser feita de forma desorganizada, desde que seja o que? Tem um orçamento meia boca aqui e apresente composição de custos unitários de alguns itens. Então aqueles que você achar que é bom, você coloca dentro. Então faz um negócio mais ou menos aí, porque afinal de contas o recurso nem é teu, o recurso é do Estado. Tem sentido isso? Não tem. Então questão aí fácil aí de verificar que estava incorreta. Então o projeto básico ele vai trazer os seguintes elementos: orçamento detalhado do custo global da obra, não parcial, fundamentado em quantitativos e serviços de fornecimento propriamente avaliados, ok? Então não é de qualquer jeito não. Questão número 9. A fim de cumprir as funções legais e administrativas, o projeto básico e o TR, que a gente já falou que são a mesma coisa, apesar de estarem em leis distintas. O TR é feito para pregão, o projeto básico para as outras modalidades que estão na 8666. Devem conter, entre outros elementos, a responsabilidade das partes. A gente falou na primeira questão, sim ou não? Sim. O prazo da execução da obra e as sanções. Perfeito? Perfeito. O decreto 5450, que ele vai regulamentar a 10520, ele vai falar que o termo de referência é um documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo da administração diante do orçamento detalhado. Então não tem aquela situação ali da questão anterior. Definição dos métodos e estratégias de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado. Então é uma pesquisa mercadológica. Cronograma físico-financeiro, que é isso que a questão está falando. Se for o caso, critério de aceitação do objeto. Deveres do contratado e da contratante, procedimentos de fiscalização, gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva, certo? Então, deve
deve conter, entre outros elementos, responsabilidade das partes, prazo de execução da obra e sanções. Perfeito. A última questão. Para a instrução apropriada do processo licitatório, faz-se necessária a caracterização adequada do objeto. Sim ou não? Sim. Eu vou comprar, eu preciso caracterizar a caracterização adequada do objeto, ela é fundamental. Por exemplo, eu quero comprar um veículo para ser utilizado por uma autoridade, certo? Então, um veículo executivo. Aí esse veículo executivo eu não detalho ele, não coloco a caracterização adequada. Chega para mim lá um QQ 1.0, nem 1.0 não deve ser aquele carrinho. Ou seja, eu vou comprar gato por lebre. Se eu não tiver uma caracterização adequada do objeto, eu vou comprar e vou comprar errado. Então, assim como a indicação de recursos orçamentários, por que isso? Necessários ao pagamento. Então, quando eu estou fazendo lá o meu projeto básico, quando eu estou fazendo o meu termo de referência, eu tenho que colocar o quê? Que eu tenho esse recurso. Então, isso é uma garantia para o licitante que vai entrar na minha licitação de que eu tenho esse recurso, para evitar do que de eu fazer uma licitação com expectativa de crédito que sequer existe no meu órgão. Então, está correta essa questão. O artigo 14, ele fundamenta esta assertiva aí. Vai dizer que nenhuma compra será feita sem adequada caracterização. Então, sem adequada caracterização do objeto, eu não faço uma compra, porque se eu fizer uma compra e der errado, eu vou responder por isso. Indicação dos recursos orçamentários para o seu pagamento sob pena de nulidade ou do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado aí causa, certo? Então, se comprar errado, vai ter a responsabilidade de quem deu causa. Então era isso, ficamos por aqui, até a próxima bateria de 10 questões.